Amigos, o nosso sincero desejo de fraternidade, de luz e paz a todos, a esperança e a expectativa de alguma forma sermos úteis. Esta é a grande esperança. Estamos aqui para conversar mais uma vez sobre um dos capítulos do livro Nosso Lar. Hoje, especificamente, vamos tocar no capítulo 9 do livro Nosso Lar, que traz por título Problemas da Alimentação. A sugestão, obviamente, não é para substituir de forma alguma a leitura do livro. Aliás, ler o capítulo e depois escutar os áudios é muito interessante, porque nós vamos tentar traçar algumas referências pontuais acerca do que André Luiz descreve para nós. Traz para nós, André Luiz, conversando com Lísias, uma pergunta interessante. Depois que ele compreende sobre o tamanho, ou começa a ter uma percepção do tamanho da abrangência da colônia Nosso Lar, ele pergunta a Lísia sobre a questão do abastecimento. Abastecimento, alimentação e recursos para manter toda aquela colônia espiritual. E Lísias conta para ele uma rápida história, e nós vamos tomar a liberdade de aproveitar aqui poucos momentos para contá-la também. Alguns anos atrás, na época que o livro foi escrito, quer dizer, falando de hoje, há um século atrás, a colônia espiritual Nosso Lar, que é uma colônia de transição, logo saindo das regiões umbralinas, um pouco acima está Nosso Lar, e colônia de transição é um ambiente onde os espíritos estão em um período de ajustamento para ir aos mundos superiores, ou a grande maioria para voltarem aos planos reencarnatórios da Terra. A colônia Nosso Lar passava por um período um tanto quanto delicado. O período delicado era em virtude do grande grau de materialidade que tinha a sua alimentação. Os espíritos que ali estavam gostavam de mesas lautas, bebidas fartas e excitantes. Entorpeciam muitas vezes. E Lísias conta isso para André Luiz e conta assim: nos primeiros anos de trabalho do novo governador, do Nosso Lar, de Nosso Lar, ele fez grande esforço para mudar esse cenário. Obviamente, todos nós adoramos o status quo em que nos encontramos e queremos que as coisas fiquem quietas. O governador de Nosso Lar enfrentou também lá na colônia espiritual muitas manifestações e protestos contrários à mudança a que ele se propunha. A mudança era bastante sensível e importante, nós diríamos assim, decisivas no sentido de espiritualizar a colônia Nosso Lar. Antes, uma alimentação farta, com bastante regalia, digamos assim, para todos, com bastante quantidade e abundância para todos. Agora o governador vem sugerir àquela população que comece a prestar atenção ou comece a dar atenção à alimentação através dos eflúvios da natureza, através da respiração. Sugere àquelas pessoas que eles tenham mais cuidado, mais carinho com a água, que é uma fonte de alimento fantástico. Então ele tendia, a expectativa dele era de substituir uma alimentação grosseira por uma alimentação mais suave, mais tênue, mais espiritual. A resistência foi muita. Dos 6 ministérios do Nosso Lar, apenas o Ministério da União Divina, que é o mais elevado, aderiu à ideia. O governador trouxe dos planos superiores algo em torno de 200 instrutores, 200 orientadores do mundo maior, para, disseminando dentro da colônia, eles levarem seus cursos, suas orientações, seus ensinamentos aos diversos setores da colônia espiritual. Foram mais ou menos, aproximadamente, 30 anos de trabalho. 30 anos de trabalho, com todos os outros ministérios afirmando que eles precisavam de uma alimentação mais suculenta, digamos assim, enquanto o governador e a União Divina defendiam uma desmaterialização daquela alimentação. Depois de um tempo muito longo,
onde as crises provocaram ligeiras instabilidades na harmonia espiritual da colônia, aproximando perigosamente a colônia espiritual dos processos, né, das regiões umbralinas. O governador manda fechar os portões de nosso lar, liga as baterias, né, de proteção da colônia e aí passa a exigir que a alimentação seja transformada. Depois de muitos entendimentos, depois de anos respondendo questionamentos, depois de uma paciência infindável de pessoas quase intransigentes, ele coloca aquilo como uma norma. Dificuldades grandes existiram, os hospitais do nosso lar abarrotados de gente, de espíritos passando mal por falta de comida, mas com um pouco de tempo, um pouco de adaptação, esses espíritos foram gradativamente se adaptando ao novo critério. 6 meses, 1 ano depois, a grande maioria da colônia passou a reconhecer a necessidade, a importância daquela transformação e sentiram no seu processo de sociedade uma grande elevação, uma grande diferença se comparado com os patamares antigos. É interessante a gente raciocinar que existe uma colônia espiritual. Interessante nós raciocinarmos que existem pessoas que desencarnaram, muitas delas, e foram para uma colônia no mundo espiritual, e que lá tiveram tanta resistência para tentarem durante 30 anos manter o mesmo padrão de alimentação que tinham aqui na Terra. É razoável nós avaliarmos neste momento a questão da viciação. Hábito é alguma coisa ou é um processo que enraiza na nossa intimidade. Vício é alguma coisa que toma conta da nossa personalidade, conduz a nossa intimidade, muitas vezes sem que nós percebamos. É interessante nós considerarmos que o processo da desencarnação não constitui milagre de ordem nenhuma. Nós somos, depois que desencarnarmos, a mesma pessoa que somos um pouco antes do processo da desencarnação. Na verdade, guardadas as proporções e o respeito que o processo merece, a desencarnação é um choque biológico onde um corpo biológico material, ele extenua ou ele não consegue mais sustentação para a vida, é levado para compor a matéria da Terra e nós, como espíritos imortais, continuamos nossa jornada evolutiva. Então, desencarnar não quer dizer que eu troque de personalidade, não quer dizer que meus pensamentos se alteram imediatamente. Podem alterá-lo ao longo do tempo. Não quer dizer que eu me torne um anjo ou um ser angelical de um momento para o outro. Eu carrego para o mundo espiritual as mesmas tendências, os mesmos valores, os mesmos méritos e deméritos que eu trago ou que eu carrego aqui agora. Exatamente os mesmos. Depois, com o tempo de aprendizado lá, estes conceitos sim podem ser transformados, mas imediatamente são os mesmos critérios. Quando nós aqui na Terra mudamos de casa, nós mudamos de personalidade? Quando nós trocamos de roupa, nós trocamos nossos conceitos? Não, continuamos os mesmos, não é assim? O mesmo processo se dá dentro dos critérios da desencarnação. E interessante, quando nós avaliamos como são os critérios de alimentação aqui hoje na Terra, para todos nós. Adoramos mesas lautas, adoramos bebidas que entorpecem, adoramos o excesso, adoramos e gostamos de muitas coisas que fazem mal para o corpo físico. Este pequeno prazer hoje, amanhã, depois, repetido ao longo de uma vida, incrusta, ele impregna a minha personalidade e aquilo passa a ser um hábito. Se eu ficar sem aquilo, eu sinto falta. Aí é que está a dificuldade dos espíritos quando desencarnam. Muitos desses espíritos voltam ao mundo espiritual impregnados das impressões e querendo viver as sensações do mundo físico. Só que isto não tem jeito, isto não é possível. Por isso o governador do nosso lar lutou durante 30 anos para convencer aquelas pessoas à necessidade de um processo de afastamento desta materialidade no campo da alimentação. Não é?
fundamental nós pensarmos nisso, porque hoje a medicina, a ciência, ela já nos fala da importância de nós termos uma alimentação saudável, aqui agora encarnados, cuidando do corpo físico, diminuir uma série ou administrar uma série de questões na nossa vida cotidiana. Esses aspectos, eles não trazem um reflexo apenas no meu corpo físico, mas trazem um reflexo na minha intimidade, na minha mente, no meu psiquismo. Eu adequo o meu psiquismo, eu adequo o meu pensamento a uma nova realidade alimentar. E isto imediatamente é um reflexo também no mundo espiritual, não é? São pequenas observações. Nós gostaríamos de pedir vocês a permissão de voltarmos a outros aspectos desse mesmo capítulo 9, problemas de alimentação. Num segundo momento, na próxima semana, vamos voltar tocando em outros aspectos, ok? Desejo sincero de felicidade, de paz, de saúde para todos nós e que nós consigamos pensar, raciocinar. Nós trocamos de casa sem trocar de personalidade, trocamos de roupa sem trocar conceitos e preconceitos. Nós vamos trocar de morada física para morada espiritual em algum momento. E a nossa personalidade e tendência continuará a mesma. É importante que façamos gravações novas e positivas agora, para que esse processo já reflita desde agora como um bem para nós e no futuro também. Que Deus nos abençoe a todos. Sigamos em paz.